Alô, Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, você acompanhando em AM 1270 em Ribeirão Preto ou através das plataformas digitais YouTube, Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Hoje é segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021. Estamos iniciando mais uma edição do tradicional Bandeirantes Esportiva. Vamos juntos até às 7 horas da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. E o primeiro destaque é da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. A Ponte Preta tenta acelerar o seu processo para reformular o elenco, visando a temporada 2022, após a renovação de contrato com o técnico Gilson Kleina. Alguns atletas despertam o interesse da diretoria em renovar o contrato, mas a Ponte precisa aguardar o término da Série A do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco tem entrevista especial aqui na Rádio Bandeirantes. Um dos artilheiros da Macaca na Série B, que não é atacante, vai falar conosco sobre a temporada. Marco Luiz, avante meu bugre. E agora o destaque do Guarani, chegando com Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Sim, aqui está tudo bem, está tudo band e por aí? Por aqui também, Júlio, tá tudo band, né? Um abraço para você, pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Diretoria do Guarani poderá oficializar 4 contratações a partir do mês de janeiro, a partir do dia 1º, até por conta da economia. Contratos que estão apalavrados. Júlio César, Thales, Regis e também a expectativa sobre o Ronaldo Alves. 4 atletas que já estariam apalavrados com a diretoria do Guarani. Júlio. Grêmio pode ser rebaixado nesta segunda-feira. O time gaúcho tem que torcer por derrotas do Juventude contra o São Paulo e do Cuiabá contra o Fortaleza. São Paulo. E o jogo do São Paulo e do Juventude é o jogo da Bandeirantes, Paulo do Vale. Hoje tem Tricolor Paulista em campo, jogo importantíssimo na luta do São Paulo contra o rebaixamento nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O Juventude, adversário direto. E uma boa notícia, ontem quem participou de parte da atividade foi o atacante Luciano, que passou recentemente por uma cirurgia no punho. Luciano, quem sabe, pode aparecer entre os relacionados, ficar pelo menos como opção para o técnico Rogério Ceni. Um provável tricolor paulista deve ter Thiago Volpe, Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo. São Paulo voltando com o esquema de 4 defensores: Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara, Vitor Bueno ou Marquinhos. E no ataque, Rigoni, Caleri. Maracanã confirma mudança para gramado híbrido em 2022. A troca tem um custo estimado de 4 milhões de reais. O estádio fica fechado até o final de março, mas vai receber a final do Campeonato Carioca do ano que vem. Palmeiras. Quando surge o alviverde. O Palmeiras com Vinícius Bueno. Com praticamente todo o elenco do Palmeiras já de férias, pensando na temporada 2022, o Verdão vai a campo hoje à noite para jogar contra o Atlético Paranaense fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, com uma equipe repleta de reservas e atletas da base. Nem mesmo os auxiliares de Abel estarão à beira do gramado hoje, já que a equipe será comandada por Paulo Vitor Gomes, treinador do Sub-20, também conhecido como PV. Ele é quem vai dirigir a equipe, que terá pelo menos 3 jogadores que estiveram no grupo campeão da Libertadores da América: o goleiro Vinícius Silvestre, o zagueiro Kusevich e o volante Matheus Fernandes. Do restante, apenas jovens da base. A provável escalação alviverde é de Vinícius Silvestre no gol, Gustavo Garcia na lateral direita, com Michel e Kusevich formando a dupla de zaga e o Vanderlan completando o sistema defensivo. O meio-campo terá Matheus Fernandes, Pedro Bicalho e Fabinho, com o trio de ataque tendo Giovani, Kevin e Gabriel Silva. Zé Ricardo assina com o Vasco e vai comandar o time em 2022. Ele acertou o contrato de 1 ano com opção de renovação por mais uma temporada em caso de acesso à Série A. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Peixe com Gustavo Soler. O Santos encara hoje às 8 horas da noite o Flamengo no estádio do Maracanã e o técnico Fábio Carille poderá contar com o retorno de Marinho entre os titulares. Com isso, a provável escalação do Peixe conta com João Paulo no gol, Kaique, Luiz Felipe e Danilo Boza, meio de campo de Madson na direita, Lucas Braga na esquerda
e centralizados Camacho, Zanocelo e Marcos Guilherme, e a dupla de ataque com 11 Marinho e Marcos Leonardo como centroavante. Fórmula 1, após vitória no GP da Arábia, Lewis Hamilton cutuca Max Verstappen ao dizer que regras sobre ultrapassagens não estão se aplicando ao holandês. O campeão da Fórmula 1 2021 será conhecido no próximo final de semana no GP de Abu Dhabi. Isso a Band mostra! Corinthians, salve o Corinthians! E o Corinthians, João Paulo Capelanes? Atenção, Roger Guedes está fora da próxima e última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador entrou em campo pendurado no empate de ontem diante do Grêmio na Neoquímica Arena por 1-1 e como recebeu o terceiro cartão amarelo, nem viaja com a delegação para a próxima quinta-feira no estádio Alfredo Jaconi, quando o Corinthians fecha a temporada diante do Juventude. O que temos de informação? Silvinho fica no Corinthians para 2022, até porque conseguiu uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América, o objetivo foi conquistado. E em relação a reforços, a informação que a gente vem falando faz tempo aqui na Rádio Bandeirantes, Paulinho está acertado, tendência que já em janeiro assine por 2 temporadas com o Timão, que segue procurando. A prioridade para 2022 é a contratação de um centroavante. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. Bate pesado, abraço pra você, CH, qual é o seu destaque? Oi, Júlio, boa tarde a todos, um grande abraço, ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, espalhado por todo o planeta. Será uma segunda-feira de terror para a torcida do Grêmio, que tem que torcer por uma grande combinação. Por exemplo, Juventude e Cuiabá não podem pontuar, senão o Grêmio estará na Série B no ano que vem. E o São Paulo, acreditem, se perder por o Juventude, pode se complicar muito. São Paulo precisa pontuar no mínimo. O ideal é vencer. Quer dizer, tudo deveria acontecer no domingo, né, Júlio? Mas teremos uma segunda-feira de tensão, uma segunda-feira gorda de muita emoção. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você. Bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Tudo bem, Júlio? Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. Ao ultrapassar a marca dos 800 gols, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, aos 36 anos, segue fazendo história no futebol. Ao todo, 507 gols foram feitos em ligas oficiais, entre Portugal, Inglaterra, Espanha e Itália. Os números oficiais do português apontam 450 gols pelo Real Madrid, 130 pelo Manchester United, 101 com a Juventus e outros 5 pelo Sporting, seu primeiro clube. Além disso, ele inclui aí na relação 115 gols com a camisa da seleção de Portugal. A contagem oficial dos gols, porém, sempre dará abertura a discussões. No dia 20 de janeiro deste ano, por exemplo, Cristiano Ronaldo anotou seu gol de número 760 na carreira, segundo a contagem da FIFA, ainda pela Juve. Mas muitos já o colocavam como o maior artilheiro da história, baseando-se em outras contagens. É um caso bem parecido ao do Rei Pelé. Fez 1.280 gols na carreira, mas pela contagem da FIFA foram apenas 767 gols em jogos oficiais. Assim como é o caso do Romário também, né? Fez 1.002 gols na carreira, mas nem todos contam aí, né? É diferente, por exemplo, a contagem da entidade máxima do futebol mundial.
A pergunta que fica é onde Cristiano Ronaldo pode chegar? Ele está com 36 anos, uma idade considerada já avançada para um jogador de futebol de alto nível. Mas o craque CR7 tem um preparo físico magnificente, capaz de permitir que ele ainda permaneça disputando competições de primeiro nível por muito tempo e marcando gols. O craque português conseguirá chegar a 1.000 gols. Faltam 199. Ele marcou 801. Na última rodada aqui contra o Crystal Palace, ele passou em branco, não marcou. O Fred foi quem fez o gol do United. Então faltam 199 gols para atingir a marca de 1.000. Se ele chegar até aos 42 anos, por exemplo, né, são mais 6, o que vai dar uma média aí, se você dividir 199 por 6, vai dar um pouco mais, uma média de 33, alguma coisa de gols por ano. Não é uma marca impossível para um jogador que tem plena consciência do que é preciso cuidar do corpo, né, que é a sua ferramenta de trabalho. Aliás, poucos jogadores de futebol têm essa imersão na própria carreira do que é necessário fazer para extrair dela a totalidade da profissão. Então é o seguinte, eu vou arriscar aqui a dizer que Cristiano Ronaldo chegará sim a 1.000 gols na carreira e será o maior goleador de toda a história do futebol mundial. Bandeirantes Esportiva no ar nesta segunda-feira com trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e Gil Kleber. Produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento. As reportagens de Antônio Lupe e Marcos Luiz. Comentários com Carlos Henrique, Carlos Batista, também o nosso comandante de esportes. A direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. A minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. Tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, 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 laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só que põe a mão na massa. Montes Claros.
Sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente nas mensagens de esperança e otimismo. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Romana, café e bons momentos. Cardápio ceia de Natal. Acesse caféebonsmomentos.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Rede Shopping dos Animais, seu pet tratado com muito carinho. Conheça as lojas em Campinas, no Campo Grande, Sumaré e Nova Odessa. Acompanhe nas redes sociais. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. impactoprimeCampinas.com.br. Nenhum grande atleta acorda um dia dizendo: este ano eu vou ser o melhor do mundo. Os grandes, os maiores atletas olímpicos, medalhistas extraordinários, querem ser melhor do que o dia anterior. Os campeões treinam continuamente para aperfeiçoar seus atributos e seus talentos para melhorar um pouco todos os dias. Assim se tornam vencedores. É o jogo do progresso permanente. O objetivo diário é ser melhor 1% a mais e aí no dia seguinte mais 1% até chegar o momento que será campeão. No ano novo que está chegando, na sua atividade, melhore um pouquinho a cada dia. Tudo vai dar certo. Feliz 2022 com base e esperança. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais economia, muito mais variedade de produtos no atacado e no varejo. Sempre os melhores preços. Refrigerante Coca-Cola 350ml 2,29. Feijão broto legal carioca 1 kg 6,39. Coxinha da asa ou filé de peito sadia 1 kg 17,98. Desinfetante Búfalo 2 litros 3,59. Ofertas válidas só até hoje, 6 de dezembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. A época mais gostosa do ano chegou e a Romana preparou mais uma vez uma linha de produtos saborosos para alegrar o seu Natal. Os clássicos panetones e chocotones já estão disponíveis para venda em todas as unidades. E também o chocotone trufado com chocolate belga, grande sucesso da marca em edição especial e quantidades limitadas. Corra e garanta já o seu. E tem muito mais. Consulte o cardápio Ceia de Natal da Romana no site caféebonsmomentos.com.br. Romana, café e bons momentos. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços
serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse nosso site e confira nossas promoções. impactoprimeCampinas.com.br. Aro 13 a partir de R$ 269,90. Aro 14 a partir de R$ 279,90. Aro 15 a partir de R$ 299,90. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Pensou pneu, pensou impacto. Bandeirantes Esportiva. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Informações da Ponte Preta aqui no Bandeirantes Esportiva, chegando com o Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Mais uma vez, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. Mais uma vez, hoje vamos ter uma entrevista especial aqui na RB. Vamos conversar com um dos jogadores que acabou se destacando nessa campanha da Ponte Preta. É claro que não foi a campanha que o torcedor desejava, só que ele veio para a base e se destacou no time principal da Macaca. Inclusive, foi um dos goleadores da Ponte na Série B e nem atacante é. Leonardo Naldi de Matos. Hoje é o nosso entrevistado, Léo Naldi, volante da Ponte Preta. Boa tarde, Léo. Tá tudo bem? Opa, boa tarde. Tudo tranquilo? Obrigado aí pelo convite. Estar aqui podendo falar sobre a temporada e sobre a minha carreira também. Obrigado você por atender a reportagem da Rádio Bandeirantes e destinar um pouquinho do seu tempo para falar um pouco mais justamente sobre a sua carreira e a temporada 2021 pela Macaca. Falando nisso, como é que você avalia o seu desempenho? Foram 5 gols marcados, 27 jogos na temporada e um dos principais destaques do time em 2021. Eu fico feliz de poder ter feito uma boa temporada, né? Ajudando com gols, jogando bem, tanto profissional, agora que eu fui deslanchar, né, para poder fazer gols, que na base eu não era muito acostumado, agora estou acostumando e estou gostando. E foram 5, né? Inclusive você ficou ali próximo do Rodrigão, do Moisés, entre os artilheiros da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. Ô, Léo, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre sua carreira. Você é natural de Pindamonhangaba, começou no Taubaté, mas eu queria que você falasse um pouco mais como começou a sua relação com o futebol. Se foi ainda em Pindamonhangaba ou em outro lugar, até chegar no Taubaté e hoje na Ponte Preta. Eu comecei aqui numa escolinha que chama Ferroviária. Comecei com 8 anos de idade, comecei treinando aqui no campo, fui para São José para poder jogar campeonatos mais fortes, né? Porque o campeonato pindense aqui não era muito disputado. Aí com 12 anos eu cheguei na base do Taubaté e comecei a jogar o Paulista. Foi lá que eu segui até os meus 18 anos e fui para a Ponte depois da Copa São Paulo de 2020. Você chegou a jogar profissionalmente no Taubaté? Cheguei, eu disputei a Copa Paulista em 2018 e o Paulistão Série A2 de 2019. Entendi. Você também teve, pelo que eu andei estudando um pouco mais de você, uma experiência fora do Brasil. Como é que foi isso? Eu tive uma passagem de 2 meses em Portugal, né? Foi em 2019, no mês de 2019. Foi uma experiência que foi muito boa para mim. E deu para eu evoluir bastante, tanto minha maturidade sempre fora de campo, porque eu fui sozinho, acabei indo sozinho para lá e foi muito importante para mim esse período lá, treinando e vivendo, né, em país de outra cultura e tudo mais. Léo Naldi, hoje é o nosso entrevistado aqui na Rádio Bandeirantes. Júlio, companheiros do estúdio, fiquem à vontade para as perguntas com o volante, que foi destaque da camisa da Ponte Preta. Bom, vamos lá, né, aqui falar com o Léo Naldi, uma das unanimidades aí dessa reta final da Ponte Preta entre os torcedores. Carlos Henrique, o bate pesado, nosso comentarista, qual a sua primeira pergunta para o Léo Naldi, CH? Bom, em primeiro lugar eu queria parabenizar o Léo, que fez um campeonato muito regular e hoje já não é mais promessa, é uma realidade da Ponte, um volante /meia moderno, inteligente, bom passe. Eu tenho 2 perguntas para você.
Como você vem de uma região de muitos salonistas, Taubaté tem time forte de futsal, São José, Pindamonhangaba. Você já jogou salão em algum momento? Jogou futsal algum período da sua vida, Léo? Um abraço, boa tarde. Opa, boa tarde, um abraço. Eu joguei sim, joguei dos 8 anos até os 11 aqui. Joguei em Pinda e joguei em São José dos Campos também. Pinda tem uma ótima estrutura de formação de base, eu conheço, e pelo seu jeito, né, como você domina a bola, como você gira para os dois lados, o seu pensamento rápido, eu não sabia disso, nunca pesquisei, mas foi de olhar você jogando que eu imaginei que você tivesse passado pelo futsal. E a segunda pergunta, quando a Ponte, realmente a coisa apertou no meio do caminho, né, no meio do campeonato, que eram muitas contusões, e de uma hora para outra vocês começaram a reagir no campeonato. Eu queria que você falasse da importância do Gilson Kleina nessa reviravolta da Ponte no campeonato, Léo. Não, o Gilson foi um cara fenomenal nessa virada de chave, nossa, que ele sempre passou muita confiança pra gente, confiança no trabalho, confiança na nossa qualidade, né, dentro de campo, dentro e fora, e ele sempre passou confiança pra gente, para que a gente pudesse executar nosso trabalho da melhor maneira, né, com qualidade e com vontade de entrar em campo para ganhar os jogos, sair com os 3 pontos. Carlos Batista, Leonaldi, volante da Macaca, é o nosso convidado hoje, Batistão. Bom, primeiro um grande abraço e muito obrigado por atender a nossa reportagem, Léo. E topar a parada aqui, né, conversar conosco. É bom esse tipo de entrevista. Eu não gosto de entrevista coletiva, porque a gente não consegue extrair detalhes da carreira do jogador. Assim, nesse papo mais a miúde, muito embora ainda à distância, né, por causa da pandemia, mas é possível a gente conhecer um pouco mais do atleta, do jogador, da sua formação e etc. Eu te vi pela primeira vez com a camisa da Ponte naquele jogo contra o Figueirense. O jogo não valia nada, era um jogo de cumprimento de tabela, a Ponte meteu 7 no Figueira e algumas caras novas foram lançadas no time da Macaca. Ainda era o técnico anterior, né, a chegada do Gilson Kleina. E a gente viu lá, teve a oportunidade de vê-lo atuando. Você jogou um pouco, mas me encheu os olhos, gostei demais da sua participação naquele jogo. E aí, quando você teve a oportunidade já com o Gilson Kleina, veio a contusão. Então são duas perguntas que eu quero fazer para você. Primeiro, quem trouxe você para a Ponte? E também você poderia falar para a gente um pouco sobre essa contusão. A Ponte divulgou que foi uma contusão óssea, uma contusão, uma lesão ligamentar. Então, se isso te prejudicou de alguma forma, um abraço. Um abraço. Quem fez a intermediação na negociação, né, do Taubaté para a Ponte foi o Neto, da NT Sports, meus empresários agora, no momento. Pretendo continuar com eles por bastante tempo. Aí, as minhas lesões na temporada, elas me atrapalharam um pouco, né? Aí eu estava tratando 3 períodos por dia. Eu ajudo um fisioterapeuta daqui de Pinda. Eu tratava 2 períodos na Ponte e à noite eu tratava com um fisioterapeuta aqui de Pinda. Ele me passava as coisas para me fazer, para me recuperar logo. As do tornozelo, a do joelho, que eu tive que fazer uma artroscopia, né? Foi no começo do campeonato. E a mentalidade, né? Querer voltar logo para poder ajudar o time. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. Tudo bem, Tigrão? Bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Estamos conversando com o Leonaldi, volante da Macaca. Tigrão. Que satisfação, um abraço para você, Júlio, para os amigos da Bandeirantes. Você viu que hoje eu estou com um figurino um pouco mais comportado, porque é segunda-feira, né? Mas é o seguinte, que prazer e que satisfação a gente falar com o Leonaldi, um dos destaques desse time da Ponte, foi muito importante
nesse resgate aí da equipe que estava muito ameaçada de ser rebaixada para a Série C do Campeonato Brasileiro, e o Leonaldi deu sangue novo, deu um vigor novo, mostrou muita personalidade. Ele é de poucas palavras, ele é mais de jogar do que de falar. E é um prazer a gente estar falando com você, Léo. E a pergunta é a seguinte: você é de Taubaté ou de Pinda? O prazer é todo meu de estar falando com vocês. Eu sou de Pindamonhangaba. Você é de Pinda, tá ali. Pinda fica no meio, né? Pinda é um pouquinho pra frente, não, um pouquinho antes de Taubaté, entre Taubaté e São José, não é isso? Não, é depois de Taubaté, entre Taubaté e São Pinda um pouquinho depois. Pinda então fica entre Taubaté e Guará. Isso mesmo. Caminho de Aparecida do Norte, legal. Essa região do país deu muitos jogadores, muita gente boa. Você é um menino, né? Mas aí um pouco adiante de vocês aí, mas ainda dentro do estado de São Paulo, tem a cidade de Roseira. Roseira deu nada mais, nada menos do que Zé Eli de Miranda Zito, capitão da seleção brasileira, campeã da Copa do Mundo de 1958, a primeira Copa do Brasil, depois bicampeão no Chile, formou no maior time de futebol de todos os tempos, que foi o Santos Futebol Clube da década de 60, vendo inclusive o início da carreira do Pelé, lamentavelmente já falecido. O Zito era da sua posição, meio-campista, que sabia marcar, mas chegava muito à frente, um grande líder. Já ouviu falar do Zito ou não? Já sim. Tem um espaço esportivo aqui em Moreira César com o nome dele. Moreira César tá aí coladinho também em Pindamonhangaba, nesse lindo Vale do Paraíba, aí na região da Via Dutra. Leonaldi, dentro daquilo que você projetou na sua vida profissional, você acha que as coisas aconteceram dentro do tempo que você imaginava ou elas foram até prematuras? Você explodiu antes do que era o teu projeto de vida profissional? Bom, eu sempre trabalhei, né, para chegar onde eu cheguei, buscando evolução a cada dia, mas foi mais rápido do que eu esperava, essa oportunidade, essa chance, mas fico feliz de eu estava preparado, né. Ô Léo, eu queria até saber de você não fez a base 100% na Ponte, mas claro que você participou também em alguns momentos aí com jogadores sub-20, né? O Thiago Lopes, que teve mais oportunidades, agora recentemente, o Jean Carlos. Como é que é a amizade aí dos jogadores jovens na Ponte Preta? Quem que você, desses jogadores assim, tem mais contato? E como que é o relacionamento de vocês no dia a dia da Ponte Preta? O nosso relacionamento é muito bom. A gente morava ali no alojamento, né? Eu, o Thiagão, o Pedrinho, o Jean. Aí subiu, nesse final de temporada, subiu o DG, o Igor Maduro voltou de empréstimo do Inter de Limeira. Nossa relação foi sempre muito boa ali. A gente ajudava um ao outro, né? Tava ali no meio, treinava à noite na academia, que é lá que a gente ia, às vezes, e a relação sempre de amizade mesmo, de irmandade. Pois é, teve uma comemoração muito interessante com o Pedrinho, né? O grupo, no último jogo contra o Curitiba, foi todo mundo lá comemorar com o Pedrinho, cumprimentar o Pedrinho pelo primeiro gol dele no time profissional, mostrando que é um jogador muito querido. O Lupe tem mais uma pergunta aqui para o Leonaldi, nosso convidado, pois não, Lupe? Eu tenho mais uma pergunta relacionada à permanência do técnico Gilson Kleina no comando técnico da Ponte para 2022. A gente sabe, Léo, o quanto é difícil, né, os atletas que vêm da base ocupar uma vaga no time principal. E quando isso acontece, é natural que o processo aconteça, assim como foi com você e outros jogadores da base. Eu queria que você falasse o quanto a permanência do Kleina para o ano que vem dá uma certa tranquilidade, um pouco de confiança para esses jogadores que tiveram poucas chances na Série B e que podem ganhar mais oportunidades no ano que vem. Bom, o Gilson ele sempre passou confiança, né, pra gente, pros mais novos, deixando a gente jogar, e
Fico feliz dele gostar de mim, gostar do meu estilo de jogo, podendo estar ajudando a equipe, né? E eu tenho certeza que vai ser um ano de muitas alegrias para a Macaca. Eu queria fazer mais uma pergunta para o Leonaldi. Pergunto sempre para um atleta jovem que está iniciando a carreira, em quem ele se espelhou. O Brasil teve grandes... O Tigrão falou agora de um volante, né? Mas falou do Zito. Mas o Brasil teve Clodoaldo, tricampeão do mundo em 1970, Paulo Roberto Falcão. Grandes volantes técnicos de habilidade, assim como é o seu futebol, né? Volante que sabe fazer um passe, que tem uma inversão de bola magnífica, pisa na área, faz gols. Quem que você se espelhou? Você se espelhou exatamente num volante ou em algum jogador de outra posição? Eu, desde pequeno, eu sempre acompanhei muito o Iniesta no Barcelona. Sempre gostei muito do estilo de jogo dele. E você acha que o seu futebol se parece com o futebol dele? Bom, eu sou um pouquinho mais recuado que ele, né? Eu gosto muito de marcar também. Eu sempre gostei dele com a bola no pé. Tá vendo como é que é? Não tá mal de atleta que você se mirou para ser jogador de futebol, não, hein? Andrés Iniesta, um dos maiores da modalidade. Mas se você percebe, né, Batistão, que as referências das novas gerações mudaram, né? O Tigrão fez uma comparação há pouco, né, do Zito, né? Mas hoje as referências, né, o espelho são jogadores da nova geração. E essa geração, né, Léo, do Iniesta no Barcelona principalmente, foi uma geração que deixou muitas lições, né, do futebol rápido, do tic-tac, daquela disciplina do Guardiola. Dava para aprender muita coisa assistindo esses times, né, Léo? Com certeza. Sempre o time de 2010, 2011 do Barcelona foi um espelho para todo mundo. E ganhou absolutamente tudo. Alguém tem mais alguma pergunta aqui para o nosso convidado Leonaldi ou podemos liberar aqui o volantão da Macaca? Antes de liberar o Léo... Pode ir, Tigrão, vai lá. Como ele responde muito rápido, ele é muito objetivo, acho que cabe mais uma. Vocês falaram, o Batista deu uma lambuzada boa aí. Tá inspirado. Ele falou do Clodoaldo, ele falou do Falcão, aí o Leonaldi falou do Iniesta. Eu quero que você pergunte aí, viu, Leonaldo? Eu sei que você vai me derrubar, que você vai falar assim, tá bom, vou perguntar. Mas você pergunta aí para os mais velhos aí da região, especialmente de Taubaté, de onde você veio para a Ponte, apesar de ser de Pinda. Pergunta aí para os mais velhos sobre um volante atarracado, muito bom de bola, do Burro da Central, que subiu para a divisão especial em 1979 e num derby aí, num pega contra o São José, saiu faísca. Mas o negócio foi muito bravo. O nome dele, Piorra. Marcou época. E depois você pergunta aí para os mais antigos aí de Taubaté, como é que eles avaliam e o que eles acham do futebol do Piorra, tá bom, Léo? Pode deixar que eu pergunto sim. Pois não, Lu. Falei que ele ia me derrubar, pô. Cuidado para não errar o nome do rapaz. Vamos lá. Falando em Paulo Roberto Falcão. O Leonaldi. É Piorra com I, viu? Não vai errar o nome do homem aí, hein? Não, eu já marquei aqui já. Boa, Léo. Pois não, Lupe. Só para encerrar esse bate-papo com o Léo, foram 5 gols em 2021. O primeiro do Léo foi contra o Botafogo, Campeonato Paulista. A Ponte venceu por 1-0. Depois, na Série B, empate entre Ponte e Avaí, 1-1. Depois, a Ponte empatou com o Goiás, 2-2. Leonaldi marcou 1. Contra o CRB, fez o gol da vitória. E contra o Coritiba, o Leonaldi também fez o gol da vitória. Desses 5 gols que você marcou na temporada, Léo, na tua opinião, qual foi o mais bonito? Na minha opinião, acho que foi o contra o Goiás. Contra o Goiás, pra mim, foi o mais bonito de todos. Descreva o lance, lembra dele? Oi? Como é que foi o lance? Você lembra dele? Lembro.
o Iago, o ponta, levou pro fundo, cruzou pro Rodrigão, o Rodrigão bateu prensado, sobrou a bola no Marco Júnior e rolou pra mim, eu chapei virei o pé no Tadeu, na entrada da área. Pô, tá descrevendo bem, você pode ser narrador de futebol, hein, Léo? Tem isso daí, não esqueço nunca. Entrada na área, Leonardo de pé direito, bateu, é gol! Passados primeiro tempo, a bola lançada para dentro da grande área, desviada na defesa, levou para a linha de fundo, cruzamento de Iago para Rodrigão, a bola voltou para Marco Júnior, ele rolou na entrada da área de perna direita, dentro da meia-lua frontal da área, Leonardo, pé direito, um chute espetacular, mandou lá dentro, a bola bateu lá dentro e fez Leonardo para estufar a rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, a torcida vibra, da pele até o osso, Ponte Preta faz o segundo gol. E aí, Léo? Curtiu a narração? Se emocionou aí ou não? Arrepia a narração, viu? De lembrar do lance e escutar a narração, arrepia. Esse homem então, que tá falando Leonardo, contigo aí é o mas Batista ainda bem que narrou. você é bolão, você virou jogador de bola, porque se não fosse jogador de bola e fosse ser narrador, você seria louco igual esse cara aqui na rua agora. Aí você viu como é que ele grita ou não? É isso aí, Léo, agradeço aqui a sua participação, que você tenha muito sucesso aí na sequência da sua carreira, que a temporada de 2022 seja uma temporada brilhante para você e toda a equipe da Ponte Preta. Obrigado por atender a Bandeirantes, viu, Léo? Obrigado pela oportunidade de contar rápido, né, foi minha história, um pouquinho da minha carreira. Em 2022 vamos dar alegria pra Macaca. É isso aí. Obrigadão. Valeu, Léo. Obrigado você. Contrato até 2024. Contrato até 2024. Léo 31/12/2024. Vai ter muito tempo para mostrar o talento com a camisa da Macaca. Só se de repente, no meio do caminho, né, Batista, valorizar e algum time aparecer, mas pelo menos o contrato longo certifica que a Ponte, em caso do Leonardo estourar, né, seria recompensada financeiramente aí com uma futura venda. Você tem os percentuais aí? Não tenho aqui, não sei se o Lupe tem. Eu não tenho também, mas a maioria, a porcentagem, pelo menos a informação que eu tenho é da Ponte. Perfeito, isso é bom, é bom. Mas a gente vai apurar para saber exatamente, porque é um jogador é um jogador negociável, né, Batista? Pensando no futuro, é um jogador que pode dar muito lucro pro time, né? Eu desde o primeiro momento que eu vi o Leonardo, entrou naquele jogo lá contra o Figueirense, eu gostei demais, né, da postura dele, um jogador técnico, um jogador que joga de cabeça erguida, tem um bom passe, e ele disse aí, né, na entrevista que não tinha esse hábito de finalizar. Então a Ponte já está modelando o jogador, está moldando, ele já não é mais o mesmo de quando chegou. Ele disse aí, ele tem esse desejo de ir um pouco mais à frente, e isso é muito bom, é importante, porque quando o centroavante não tem condições de marcar, por exemplo, nesse lance mesmo aconteceu isso. O cruzamento não foi para ele, o cruzamento foi para o Rodrigão, que naturalmente estava terrivelmente marcado. É sempre 3 ali, né? Um marcando e 2 na sobra. O centroavante não consegue arrumar espaço, mas puxa a marcação. 2 volantes participando. O Marco Júnior, que fez o passe, e o Leonardo, que arrematou num chute portentoso, metendo a bola na rede. Então ele vai ajudar demais a Ponte. Só que a Ponte pode ser punida por isso. Porque se ele fizer um bom campeonato paulista,
vai com certeza ganhar mercado, porque é difícil encontrar um volante com essa qualidade que tem o Leonaldi. Ô, Júlio. Pois não, Lupi? Informação que tenho aqui rápida, o pessoal tá sempre ouvindo. A Ponte tem, pelo menos essa informação que foi passada, não é oficial, tá? 70% da Ponte e 30% do Taubaté. Repita, por favor. 70% da Ponte e 30% do Taubaté, que é o clube de origem. A origem. Do Leão. A origem. Maravilha. Então a porcentagem maior é da Ponte de fato. Ô Lupe, na sequência você fala, dá um F5, né, uma atualizada do noticiário da Ponte hoje, mas antes aqui o Batistão tem um recado para os nossos ouvintes que estão acompanhando o Bandeirantes Esportiva, pois não, Batista? Sim, o recado é para quem está construindo, vai construir, está precisando comprar cimento. Eu indico o cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento que está ao lado dos profissionais garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. É parceria que se fala? Então é o seguinte, cimento Montes Claros Ultra Forte é o seu parceiro. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só uma alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Bom, vamos lá, Lupe, atualizando informações da Macaca, fazendo um resumo sobre as notícias da equipe Ponte Pretana, já pensando em 2022. Sim, Júlio, a Ponte que renovou com o Gilson Kleina, né? Na última sexta-feira, inclusive, Marco Antônio Berlim, novo presidente da Ponte, comunicou aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. E o próximo passo é tentar renovar com alguns atletas que estavam na Série B disputando a competição pela Macaca, mas que não são da Ponte Preta. São atletas que estão emprestados. São 3 jogadores, a prioridade, pelo menos essa informação que tenho, do Felipe Albuquerque, mas precisa primeiro definir onde o Grêmio vai estar em 2022, na Série A ou na Série B. Tem também a situação do Fecim, que pertence ao Corinthians. A Ponte tem um interesse na renovação de contrato desse jogador. Fecim que tinha vínculo com a Macaca até o dia 30 de novembro. E o outro atleta que também estava emprestado para a Ponte Preta e a Macaca tenta aí negociar, mas precisa terminar a Série A, é o Marco Júnior, que pertence ao São Paulo. Então são esses 3 atletas a prioridade da Ponte Preta para renovar. Tem também o Fábio Sanches, que não tem vínculo com nenhuma outra equipe. E aí é uma negociação, entre aspas, um pouco mais tranquila, mas agora essa é a prioridade da nova diretoria da Ponte Preta para reformular esse elenco para 2022 e, é claro, as novas contratações da Macaca. Paralelo a isso, está a busca também, na verdade, o Eberlin disse que vai contratar um coordenador de futebol, um ex-atleta, que vai trabalhar no dia a dia ali da Macaca e ser o elo entre a comissão técnica e também a diretoria. A única dica do Eberlin é que esse ex-jogador trabalhou com ele na Ponte Preta quando ele foi diretor de futebol. Nomes foram especulados, né? Falamos de Luiz Fabiano, também do Washington, né? Foram atletas que passaram quando o Eberlin era diretor de futebol, só que por enquanto oficialmente ainda não tem nada. Mas o Eberlin está trabalhando e trabalhando bastante para renovar esses contratos, contratar jogadores para que no início de janeiro, provavelmente no dia 3, iniciar a pré-temporada da Ponte Preta para o Campeonato Paulista. Estreia contra o Palmeiras fora de casa, provavelmente está marcado para o dia 26 de janeiro, Júlio. Pois é, né, CH? Grande expectativa para saber, né, como que o Eberlin vai passar por essa reformulação, já que ele disse aqui na sexta-feira
que ele não entende como ideal demitir 30 jogadores, contratar outros 30 e que ele vê alguns jogadores aí com potencial para continuar em 2022. Então, essa reformulação seria feita de forma mais moderada. É mais ou menos esse o caminho ideal para a Ponte Preta neste momento? O mais inteligente nesse momento é tentar manter uma base, porque não há tempo, o tempo é escasso. Eu sei que a montagem do elenco para esse brasileiro não agradou, mas contratar nesse período 30, 25 jogadores, primeiro que a Ponte não tem essa condição financeira, e segundo que é melhor você manter uma base para que você esteja um passo à frente de algumas equipes que ainda estão pensando em montar times. A permanência do Gilson acho que é um bom reforço, porque ele já tem um caminho estipulado, né? Os jogadores, aqueles que vão permanecer, já estão acostumados com ele, com o jeito que ele gosta de trabalhar. Aí, pontualmente, não adianta pensar também que vai só utilizar garoto. Não suporta um Campeonato Paulista um time de garotos. Precisa estar um pouco mais encorpado. Mas eu acho que a permanência do Gilson e também de uma base é o caminho mais curto e mais inteligente para montar um time competitivo para o Campeonato Paulista. Agora, Batistão, a pergunta do Luiz Fabiano até foi sua, na entrevista com o Eberlin. Só que, assim, ele disse que será um ex-jogador com experiência. Até debatia com o Lupe, experiência no cargo ou experiência dentro do futebol. Porque, evidentemente, um cara que é ex-atleta tem experiência dentro do futebol. Confesso que eu estou, assim, curioso para saber quem é esse nome que vai ser o coordenador na diretoria do Eberlin, viu, Batistão? Eu também, assim, não consegui, chegar O único nome que aparece na minha cabeça é do Ronaldão, que já trabalhou na Ponte, mora em Campinas, filho dele é técnico do Sub-15, quer dizer, isso também não diz nada, né? Porque o filho vai seguir a carreira, mas... Enfim, já tem um parente trabalhando na Ponte, que é o filho, que aliás está indo bem, né? Concedeu uma entrevista. O Rodrigo Rosan. Rodrigo Rosan é filho do Ronaldão. Então pode ser, né, que tenha alguma coisa a ver. Não consigo localizar um outro nome, porque o Luiz Fabiano tem uma identificação grande com a Ponte. Ele foi forjado no aço da base da Ponte, jogou no profissional e ele jogava com o nome de Fabiano. Aliás, eu lembro uma partida, Fabiano era o centroavante e o Adrianinho era o meia da Ponte. Uma partida válida pelo torneio do interior lá em Matão, contra a Matonense lá do Galo. Aliás, do Gali, Antônio Gali, que comanda a Matonense. E o Fabiano, jogando com o nome de Fabiano, o jogo já estava se encaminhando para o seu final, a partida já tinha terminado, não havia mais o que fazer, e aí o Adrianinho meteu uma bola para o Fabiano e ele fez um golaço, meteu a bola na rede, e a Ponte, que já estava fora, né? Não sei se era a final, essa partida, não estou lembrando, mas a Ponte reverteu a situação justamente com o gol do Fabiano. Fabiano saiu da Ponte, foi para o Rennes da França, voltou repatriado ao São Paulo pelas mãos do Vadão, e aí lá tinha um monte de Fabiano, acho que 3 ou 4, inclusive um era genro do Vanderlei Luxemburgo, casado, evidentemente, né, genro casado com a filha do Luxemburgo, e aí ele virou Luiz Fabiano. Não é que ele virou Luiz Fabiano, o nome dele já era Luiz, mas ele jogava com o nome de Fabiano, acrescentou o Luiz, coisas de numerologia. A carreira dele se transformou e ele virou o grande artilheiro, um centroavante, um dos maiores do mundo. E ele não tem experiência, né? Nunca trabalhou como gerente de futebol. Aliás, o Marco Eberlin disse nessa entrevista que nos concedeu que deu uma repercussão enorme. Vi vários sites repercutindo aí a matéria do Marco Eberlin, as redes sociais bombando também, citando frases, coisas que o Marco Eberlin falou pra gente naquela entrevista, e ele não vai usar a nomenclatura nem gerente de futebol,
e nem executivo de futebol. Aliás, ele diz que abomina essa palavra gerente de futebol, executivo de futebol, que remete a papéis, a cargo burocrático. Ele não gosta disso. Então ele vai usar a nomenclatura coordenador de futebol. Então o jogador que está chegando será um profissional remunerado e será coordenador de futebol, nem gerente, nem executivo, coordenador. E coordenador, gerente, executivo, qualquer que seja a nomenclatura, o Luiz Fabiano nunca foi. Então, diante disso, podemos descartar o nome do Luiz Fabiano. É verdade. Agora, teve até a fala do Ivan, né, Lupe? Depois a Ponte, eu não sei se ela se manifestou por outras matérias ou por essa declaração do Eberlin, mas ele falou assim, ó, do Ivan, eu não sei se a Ponte ainda tem os direitos dele. Aí depois a Ponte emitiu uma nota aí, até, não sei se por um pedido do próprio Eberlin, mas existe uma preocupação muito grande com o futuro do goleiro da Ponte. Eu ouvi essa parte, aliás, foi uma pergunta sua, e ele disse que até foi falado, eu sou o presidente, mas a partir do dia 1º eu preciso inteirar de vários assuntos ainda, que não deu tempo. E ele falou que pelo que ele viu, que ele precisava ainda ter a confirmação, é que o Ivan não era mais da Ponte, mas ele não confirmou. E aí a Ponte veio através de uma nota falando que, eu vou ler a nota da Ponte, que a Ponte Preta possui 100% dos direitos econômicos do goleiro Ivan e nem poderia ser diferente, uma vez que a FIFA não permite a transmissão desses direitos para terceiros. Mas ainda a Ponte reitera que todas as transações envolvendo atletas são analisadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho Deliberativo e publicadas em balanço. Por isso que a Ponte acabou colocando essa nota, porque a repercussão foi muito grande, mas eu até reprisei hoje essa parte no Nossa Área. Ele ouviu, mas que ainda não tinha certeza. Pois é, né? É complicado. Complicado. A FIFA, de fato, ela não autoriza aí que os clubes negociem com os empresários diretamente, mas existem várias formas de burlar isso, né? Que os clubes usam, infelizmente. É a realidade. Várias formas. Clubes de, por exemplo, o que nós chamamos de clubes de empresários, né? Clubes que de repente não disputam. Teve um jogador, Lupe, que veio o Iago, talvez. Ele veio de um clube que foi a primeira vez que eu tinha ouvido o nome. Do Confiança, ele foi pro Confiança, foi para o time do Sergipe. Isso, exatamente. Não me lembro o nome do time. É um time de empresário, entendeu? Então, assim, gostaria de entender melhor a situação do Ivan Quaresma, ainda não estou confiante. Tem um negócio, ô Júlio, se eu puder te auxiliar nessa daí, tem um tipo de contrato chamado de contrato de mútuo, onde você empresta um dinheiro e dá como garantia um bem, tá? O contrato de mútuo não fere esse instituto da FIFA. Exato. Em que nenhuma pessoa física pode ser detentora de direitos econômicos de um determinado jogador. Mas o contrato de mútuo garante isso. É 100% da Ponte. Concordo, quem vai assinar para liberar o jogador é a Ponte. Só que se tiver, não estou dizendo que tem, não, só estou dando exemplo. Isso é muito comum dentro do futebol. O mútuo, com garantia. Senão não é mútuo. E aí o que acontece? Quem pode vender o jogador e tem 100% dos direitos é o clube. Mas já tem um contrato por trás que quando for vendido tem que repassar, pronto. Ninguém feriu as determinações da FIFA, nem da CBF, nem de ninguém. Só que o cara, a hora que ele sabe que houve a negociação, ele vem, apresenta o contratinho e executa. E o dele sai limpinho. Ficou claro ou não? Sim. Isso é muito comum dentro do futebol. E empresário nenhum, nem investidor, não precisa ser só empresário de futebol. Pode ser investidor de uma maneira geral. O cara, ao invés de deixar o dele aplicado lá em CDB, ou em qualquer plano de previdência privada, ou na bolsa de valores, ou em Bitcoin, o diabo que seja, não, vou investir em jogador, pô. Esse Leonardo que acabou de falar é bom mesmo? Igual esses caras falaram? Vou ver se a Ponte
quer um dinheiro aí adiantado e a gente faz um mútuozinho aqui e quando vender eu tenho a minha parte. Só que eu vou fazer em percentual, não em valor absoluto, né? Porque se você faz em valor absoluto, você não consegue quantificar. Você faz em percentual, você compra uma perna, um braço. Tem cara que gosta de comprar uma outra parte do corpo, aí é problema de cada um. Entendeu? Mas você compra um pedaço do cara, é o chamado jogador mortadela. É fatiado. Então, se você for pesquisar lá nos arquivos, o Ivan é 100% da Ponte, ó, tá aqui, ó. Só a Ponte pode assinar para vendê-lo. Agora, tem que buscar as gavetas até o fundo. E eu não estou dizendo que existe. Não estou dizendo, eu não tenho informação. Estou dizendo que é comum no futebol isso. É 100%, mas já foi dado em garantia para fulano e ciclano. Precisaria ser visto isso, porque o Marco Eberlin também não ia tirar isso daí do nada, pô. Ele não é louco. Ele não tá xarope. Ele não tá fazendo um risco com um pedaço de tijolo no asfalto e tentando passar por baixo do risco. Então, se ele falou, é porque ele tem informação. Agora, não é oficialmente, juridicamente, de qualquer entidade ou pessoa física, e sim 100% da Ponte, é. Só que a hora que a grana entrar, a gente vê o que acontece. Então, talvez ele tenha dito isso não é da Ponte, em função disso que eu estou dizendo. Mas isso é uma possibilidade, e eu vou dizer de novo aqui, que fica todo mundo ouvindo e depois distorce. Eu não tenho a informação. Eu só estou dizendo que essa é uma possibilidade. Agora, fico com a palavra oficial do clube. Se é 100% da Ponte, ótimo. Tanto melhor. Só que quando ele for negociado, esse pessoal que aí está, não vai estar. Ou alguns estarão, né? Porque estão continuando. Sim. Aí, vai e volta, vai e volta. Mas, aí, quem tiver efetivamente no comando a partir de 1º de janeiro, terá que vir a público e dizer, oxigenamos o caixa é o caramba. O Ivan vendeu aí por 25 milhões, também estou chutando aqui só hipoteticamente, mas tinha 5 desse, 8 desse, tinha mais 4 daquele e assim foi. Em nível de percentual, né? Se vender bem, o cara que comprou um percentual se dá bem, e se vender mal, o cara que comprou um percentual e adiantou o dinheiro maior, aí ele se dá mal. É isso que acontece em regra no futebol. Por isso que existe um monte de investidor que não tem clube. Ele não tem um clube no nome dele, como esse clube do Uruguai lá, onde tantos jogadores são registrados. Isso é muito comum, como tinha lá o Corinthians de Alagoas, e tem um monte por aí. Mas às vezes não existe um clube por trás. Sim. Não, deu para entender, Tigrão. Sim, agora sim. Existe um artifício legal, jurídico de garantia, que garante ao investidor ter aí, né, o retorno do investimento, do adiantamento que ele faz. E pode ser isso e pode não ser. Mas eu volto a dizer, o Eberlin não ia numa entrevista dessa magnitude, dessa repercussão, colocar o negócio, eu acho, ouvir falar. Ele tem a informação. Ou eu estou enganado? Mas o contrato de mútuo é um título executável extrajudicialmente. Pois é o que eu acabei de dizer. Não há necessidade de mover um processo. É o que eu acabei de dizer. Esse daí é o melhor que tem para quem empresta. E é o pior que tem para quem tomou emprestado. Executa e estamos conversando. Deve ter uma cláusula lá, que a garantia é o atleta tal, e assim vai. E não é na Ponte, tá? Isso é muito comum em qualquer lugar aí. Teve time grande aí, Corinthians, Palmeiras, que vendeu o jogador da base, quando foi ver o que sobrava depois de todas as garantias, depois de todo o lastro que já tinha ido embora, sendo dado em garantia, aí sobrou porcaria, sobrou quase nada. Isso é muito comum dentro do futebol. Volto a dizer, é muito comum. Não só entre empresários que atuam no meio, empresários de jogadores, procuradores, como principal. Por que os caras tinham um pedaço do Neymar? Isso aí está na justiça até hoje. Do Sonda.
Ó, não tem clube em nome do Sonda, esse pessoal do ramo da alimentação é lá do Rio Grande do Sul. Mas eles eram investidores, eles tinham uma parte do Neymar. Aí na hora que vende, se o contrato não foi muito bem amarrado e tem um espertão no meio, esse cara que comprou uma parte, ele pula miudinho, mas uma hora ou outra ele recebe, ele executa. Então, infelizmente, meu caro Batista, Júlio, CH, Lupe, Marquinhos está com a gente aí, infelizmente, esse tipo de determinação de que o jogador só pode pertencer a um clube é uma lei em desuso, que nasceu morta, que é burlada a todo instante, como essa outra que nasceu esse ano. Sim. Que você só poderia demitir o treinador uma vez, demitir um só, e o segundo você não poderia contratar. Nasceu morta. O cara vai lá e coloca, ó, saiu por acordo. Saiu por um acordo bilateral. Os dois concordaram, entraram em acordo. Ninguém mandou ninguém embora. Pronto. A lei já foi pro diabo. Já foi pro espaço. Então tem coisa dentro do futebol que ela tá no papel, mas ela está totalmente em desuso. E às vezes a gente fica imaginando que ela é aplicável, mas não é não. Não é não. Senão ninguém botava dinheiro na frente. E falando em papel, o Eberlin falou que executivo de futebol remete a papel. Fiquei triste aqui por causa do Edu Pinheiro. Claro que ele nunca vai querer trabalhar na Ponte, que ele é muito mais competente naquilo que ele faz. Mas se o Eberlin não gosta assim de papel, jamais ele levaria o Edu também, viu? Muito bem, agora são 6h07. Bandeirantes Esportivo volta daqui a pouco. Carlos Batista. E eu quero dar um recado muito importante para você, tá querendo fazer um churrasco aí? Então eu indico a Casa de Carnes Mites Bife. Anotou aí o nome? Mites Bife. Para fazer um churrasco show de bola ou então no seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife, você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção, vamos para as ofertas do dia. Bife de chorizo reserva precoce, R$ 59,90 o quilo. Coxa com sobrecoxa desossada temperada, molho mostarda, R$ 24,90 o quilo. Linguiça de pernil caipira, R$ 24,90 o quilo. E bisteca suína copa, R$ 17,90 o quilo. E a Mites Bife aceita cartão alimentação. Alelo, Verocard e Sodexo. Anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson, profissional com larga experiência trabalhando em casa de carnes em Campinas. Ele é o proprietário, inclusive, ele pode comparecer aí e fazer o churrasco para você. Leva carne, leva bebida, todos os ingredientes, churrasqueiro dos bons. E os garçons, você não vai ter nenhum trabalho, é só alegria. Anote aí o telefone: 3294-7003. 3294-7003. Mites Bife, tudo no capricho. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopesas.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Supermercado Taquaral, 61 anos servindo você, sempre com os melhores preços e ofertas sensacionais. Cerveja Petra Puro Malte 350ml, 2,69. Fraldinha Reserva Peça Vácuo, 38,95 kg para Taquaral Mais. Sorvete Nestlé Tradicional 1,5 litro, 14,99. Ofertas válidas até o dia 12 de dezembro. Compre também online em supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos, Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente nas mensagens de esperança e otimismo. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivisum.com. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Óticas Renove, ano novo pede óculos novo. Aproveite preços especiais de fim de ano. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Grupo Expert Consultoria, há 24 anos aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. expertconsultoria.com.br. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretozeu.com.br. Desejo que o ano novo seja recebido com muita paz, tendo o otimismo como seu guia, permitindo uma grande quantidade de novas conquistas. Que o sucesso seja o destino final dessa caminhada. Que cada obstáculo sirva de motivação para solidificar ainda mais tudo de bom que for construído. Que Deus abençoe as nossas vidas, as nossas famílias e os nossos lares. Que a vontade de viver em um mundo mais justo e honesto toque o coração da humanidade. Que o sofrimento se afaste das nossas crianças inocentes. Você é uma pessoa nobre com uma bela missão na vida. Peço que nada desvie o seu caminho desse percurso de bondade e amor. Feliz 2022 com muita paz e esperança. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor
melhor pastel. Vamos falar agora sobre a Iveson Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse iveson.com ou ligue 19 99908 4730. Ano novo pede óculos novos. Em dezembro, as óticas Renove tem especiais de fim de ano que cabem no seu bolso. Aproveite! Profissionais treinados para garantir o melhor atendimento e a sua total satisfação. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja na Avenida Francisco de Assis 317 em Hortolândia. Óticas Renove. Porque cuidar da visão é fundamental. Grupo Expert Consultoria, uma das principais empresas de prestação de serviços em recursos humanos. Unidades de atendimento nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Estruturas e profissionais capacitados para atender você. Mão de obra temporária e terceiros alocados nos clientes parceiros. Empresa certificada ISO 9001. Ligue 19 3731 8400. expertconsultoria.com.br. Há 24 anos, aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. São 18 horas e 17 minutos em Campinas. Hoje vamos até às 7 da noite. E eu quero falar aí com você que é pintor. Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva impermeabilizante. Com alta tecnologia e inovação, atua como um escudo protetor. E traz em sua fórmula o polímero flexível da Coral, que estica e volta protegendo as casas contra fissuras, mofos e algas. É a melhor solução para proteger contra as mudanças climáticas e efeitos do sol e da chuva nas paredes externas da sua casa. É por isso que eu não canso de repetir. Use a Coral Proteção Sol e Chuva impermeabilizante e tem uma das casas mais protegidas do mundo. E proteção sol e chuva impermeabilizante você vai encontrar na Corbella. Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap. 3307-4179. 3307-4179. Ou então no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo. Vamos lá, atualizando informações do Guarani nesta segunda-feira. Repórter Marcos Luiz chegando aqui na Bandeirantes. Fala aí, Marquinhos. Oi, Júlio, um abraço para você também, por amigo da Rádio Bandeirantes. Júlio, os jogadores do Guarani estão de férias, mas a diretoria segue trabalhando para tentar manter a base do último Campeonato Brasileiro e também ir no mercado, na busca de jogadores que, a pedido do técnico Daniel Paulista, deverão atuar na equipe do Guarani já na disputa da próxima temporada. O primeiro campeonato, como é sabido, é o Campeonato Paulista. Até o desmembramento da tabela, o jogo de estreia será dia 26 de janeiro contra a equipe do São Paulo no estádio do Morumbi. Hoje, a gente acabou falando na manchete, Júlio, de 4 jogadores que já estariam apalavrados com a diretoria do Guarani. O atacante Júlio César, o meia Regis e os zagueiros Thales e Ronaldo Alves, que fizeram dupla neste último Campeonato Brasileiro. Só que o Guarani não deverá anunciar as renovações contratuais. Tudo por conta da economia.
já estaria o Guarani apalavrado com estes jogadores. Entretanto, o anúncio pode ser feito apenas no mês de janeiro, porque aí, teoricamente, o Guarani vai economizar um mês de salário. Em relação a reforços, a gente sabe também que a diretoria está no mercado, na busca de um atacante e também na contratação de jogadores da primeira linha. Um lateral pelo lado direito, um lateral pelo lado esquerdo, caso o Bidu seja negociado. E também, pelo menos mais 2 zagueiros, é o que pretende a diretoria do Bugre. Sobre Andrigo, Júlio, o que a gente pode falar é o seguinte: embora haja o interesse das duas partes, como também do Guarani e também do próprio jogador, a informação é que o atleta teria recebido sondagens do futebol do exterior. Está valorizado também no mercado nacional pelo Campeonato Brasileiro que acabou fazendo, mas até agora não houve um acordo com a diretoria do Bugre. Vai ser difícil também a permanência de Lucão do Break. Aquela velha história, né, Júlio? Só para brincar um pouquinho. Hashtag faltou um. E o Lucão do Break não deverá permanecer na equipe visando aí o campeonato estadual. Lembrando mais uma vez que Rafael Costa, teoricamente o contrato do jogador terminou no dia 30 de novembro. Como está se recuperando de uma cirurgia, o que diz a lei? Que o contrato deve ser prorrogado até a recuperação total do jogador. Pablo já manifestou interesse em continuar na equipe do Bugre. O jogador tem um carinho todo especial, mora em Campinas, mas também não houve, pelo menos até agora, um acordo com a diretoria. Lembrando que o Guarani oficializou a renovação do contrato do zagueiro Bruno Silva. Sobre os goleiros, a gente sabe que o Rafael Martins não vai continuar. O Guarani tem 3 goleiros, Júlio. São eles Gabriel Mesquita, Lucas Cardoso e também Arthur Gazi. Por isso há a informação de que o Guarani deve contratar pelo menos mais um goleiro. Diogo Matheus, lateral direito, tem contrato com o Bugre até o dia 30 de abril do ano que vem. Então não é problema para a diretoria. Matheus Lude, que também tem contrato com o Guarani até o dia 4 de janeiro de 24. Bidu até o dia 15 de março de 23. Mas há a possibilidade de uma negociação com o jogador. Ele teria confidenciado a amigos que não vai ficar no Guarani. Só não sabe dizer para onde, qual vai ser o destino do jogador. E também, Renanzinho, outro atleta das categorias de base do Guarani, tem contrato até o dia 30 de abril de 23. O que continua causando surpresa e o que espera também Michel Alves, superintendente de futebol do Guarani, é que Maxwell possa render um futebol diferente do que rendeu até agora no clube. Maxwell, que tem um contrato com o Guarani até 30 de novembro de 22. Júlio, na próxima quarta-feira, dia 15, vai acontecer uma assembleia ordinária, onde o que vai ser discutido, o que aconteceu no último Campeonato Brasileiro e também o planejamento para a disputa da próxima temporada, inclusive já pensando aí no Campeonato Estadual. Ok, Júlio? Ok, Marquinhos. É uma preocupação grande, né, CH, desse processo de montagem do elenco do Guarani para o ano que vem, para a temporada do ano que vem, né? E agora surge aí a possibilidade dessa negociação com o Andrigo. Do mesmo momento que o Guarani está negociando com o Regis a renovação, também está negociando com o Andrigo, que nesse caso tem outras possibilidades no mercado também. Como os outros também têm, né? O Andrigo é um jogador muito interessante, ele entregou um futebol que todo mundo ficou muito feliz com ele. Eu acho que ele deu conta do recado. No momento que o Regis se machucou, ele conseguiu substituir. É um jogador de grupo, demonstrou isso, entrou e saiu do clube, do time, aliás, titular. Foram 38 rodadas e eu faria uma tentativa de permanência dele, como tentaria a permanência do Júlio César, acho muito importante, como tentaria esses, Ronaldo Alves, enfim, todos esses que foram bem, que a torcida sabe quem é, enfim, para manter a base. O Guarani não pode montar um time, essa regra serve para, essa fórmula serve para a maioria dos times. Montar um time novo a cada campeonato é prejuízo e retardo de encaixe, de treinamento. Quando a coisa passa de um ano para outro, desde que ela seja positiva, né, com jogadores que deram conta do recado, eu acho que vale o esforço. E eu tenho a impressão, eu não tenho informação, que o Guarani vai tentar ficar com 65%, 70% do elenco que disputou o Campeonato Brasileiro.
Essa informação eu tenho de algumas pessoas próximas, isso eu estou checando ainda. Evidentemente que o mercado pode desmentir tudo isso, né? O futebol é muito dinâmico, você, se não agir rápido, você se dormir no ponto, você acaba perdendo o jogador. Mas eu acho que, além dos jogadores terem ido bem no campeonato, acho que foi construída uma relação entre clube e jogadores de confiança. O presidente Ricardo e todo o CA, eles cumpriram aquilo que eles prometeram para os jogadores. Isso tem muito peso no futebol de hoje. Então eu tenho a impressão que o Guarani, na maioria dos jogadores que ele pretende ficar para o ano que vem, ele vai conseguir, Júlio. E aí, Batistão? São jogadores que estão na pauta do Guarani, né? Ronaldo Alves, Thales, Andrigo, Regis. O presidente Ricardo Moisés já tinha desenhado que a ideia seria a manutenção de boa parte da base que disputou a última Série B. Fazendo uma avaliação dos nomes que estão surgindo, né? São 4 nomes colocados pelo Marquinhos, jogadores titulares. É evidente que isso não basta, mas são jogadores, por exemplo, mantém a dupla de zaga. Ronaldo Alves e Thales. Mantém o Regis, que foi o grande artífice da campanha do Guarani. Teve um problema aí de oscilação por causa da contusão e tal, mas ele foi o artilheiro do time na Série B, a Bezona. Então são jogadores importantes. Júlio César, por exemplo, muito contestado, você se lembra no início da campanha, só que depois ele também acabou virando uma unanimidade. Jogador de muita recomposição, essa palavra do futebol moderno, aonde o atacante tem que recompor. Esses dias, né, estávamos entrevistando, sexta-feira, entrevistamos o João Paulo na tela da Band. Ele participou para divulgar, teve um evento domingo de manhã, reunindo grandes estrelas, ex-jogadores do Guarani, o chamado Jogo das Estrelas. Foi domingo de manhã, mas a entrevista foi na sexta-feira para divulgar o evento e falamos um pouco da carreira do João Paulo. E o João Paulo, que foi um atleta excepcional, velocista, muita habilidade, muita qualidade. E aí, quando perguntado, né, a diferença do futebol da época dele para o futebol atual, ele pegou e falou isso, que o atacante agora tem que recompor. O futebol moderno, no futebol atual, não basta ser atacante. Na época dele, essa parte de marcação, ela pertencia aos jogadores de marcação, volantes, laterais e zagueiros. Hoje não dá para jogar dessa maneira. Se o cara jogar assim, o treinador tira ele do time. Ou ele faz aquilo que o técnico manda, ou ele tira o cara do time. Eu não gosto desse tipo de procedimento. Eu preferia aquele lá do passado. Aquele lá dava mais certo, fazia mais gols. Mas, no caso do Guarani, marcou muitos gols, 52 no total, encerrou, portanto, aliás, 52 não, 54. Encerramento do Guarani, 54, só que o grande problema do Guarani foi a defesa. O ataque funcionou direito, mas a defesa foi uma peneira, um queijo suíço, tomou 41 gols. É muita coisa, só para se ter uma ideia. Do Botafogo, que foi campeão, tomou 31, mas vamos pegar o quarto colocado, vai. O Avaí foi o quarto colocado, tomou 35. E o Guarani tomou 41. Então, se tem uma parte desse time do Guarani que o Bugre tem que corrigir para a temporada que vem, é justamente esse sistema defensivo. Claro que passa pelo goleiro. O Guarani teve problemas terríveis, vai ter que contratar um goleiro para ser o titular. Pode até, se for o caso aí, né, ficar com um dos dois aí, acho que não vai ficar com o Rafael Martins, não sei se tem chance de ficar com o Gabriel Mesquita, mas para ser titular não dá. Ele jamais foi uma unanimidade, falhou demais, todo goleiro falha, mas ele acabou falhando muito. Então vai ter que contratar um goleiro
e vai ter que contratar zagueiro também. Embora nas últimas partidas o Ronaldo Alves tenha melhorado, mas eu entendo que o Tales pode permanecer como titular. Ronaldo Alves é banco e vai ter que contratar um zagueiro bem melhor do que o Ronaldo Alves, com mais qualidade técnica, um zagueiro façanhudo, vamos colocar dessa maneira, né? Zagueiro façanhudo, aquele cara que é xerife, que toma conta ali do seu território. Mas está começando bem, renovou o treinador, está renovando, né, com 4 jogadores, Regis já está garantido, então o trabalho começou bem, mas tem que melhorar. Essa lista de renovação, Tigrão, ou intenção de renovação da diretoria do Guarani te agrada também? Por enquanto os nomes são estes na mesa: Ronaldo Alves, Tales, 2 zagueiros, os meias Andrigo e também o Regis, e tem o Júlio César, né? Podemos até aumentar para 5, porque o Júlio César, como o Marquinhos disse, está numa situação mais encaminhada. O Júlio deve, a qualquer momento, ser anunciado aí como o reforço dentro do próprio elenco do Guarani para 2022. Mas e esses outros 4 que eu citei, ainda no campo da negociação para o Campeonato Paulista, Tigrão? Mas quando o Passarinho fala pro Marquinhos que tá apalavrado, é porque só tá faltando assinatura, né, Júlio? Então acho que são jogadores importantes, apesar dessa consideração que o Batista fez, mas 41 gols em 38 jogos, né? Eu não chamaria isso daí de queijo suíço não, tá? De jeito nenhum. Não chamaria, porque você divide 41 dividido por 38, você tem 1,07. Poxa, isso não é queijo suíço, né? É uma média baixa. É que quando você baliza por quem subiu, a performance é um pouco melhor, mas são 4, 5, 6 gols a mais em 38 jogos do que o Avaí que subiu. Então a performance defensiva do Guarani, ela não foi aquela coisa dos sonhos, mas muito mais pelos goleiros do que pelos zagueiros. E principalmente volantes. E essa espécie de terceiro zagueiro em muitas partidas, que foi o Bruno Silva. Então, partindo-se da lista de apalavrados, né? Tales e Ronaldo Alves, 2 de defesa. Regis, o maestro do meio de campo. E Júlio César, o tático do ataque. Está bem encaminhado. O Bruno Silva já está renovado, é o cara da estabilidade. Então, se esses 4 estiverem renovados, estou falando de titulares, hein? Os apalavrados realmente cravarem a assinatura, mais o Bruno Silva que já assinou, são 5. Aí você tem o Ludic e o Diogo Matheus, um dos 2 é titular, né? Você já vai para 6 e tem o regra 3, seja qual for a opção do treinador. Considera os 2 titulares, que eles se revezaram. São 7 titulares. Com a comissão técnica mantida, mais 1 ou 2 aí que renova, e aí, claro, tem que compor o elenco, você vai manter o Eliel no elenco. O Andrigo parece que tem proposta do exterior, aí a competição é mais complicada. Mas eu acho que o Guarani está indo muito bem. Está indo muito bem, sem entrar em leilão. Ah, mas e o Sávio? O Sávio pediu muito, até onde a gente sabe. Ou não pediu muito. Tinha uma proposta muito melhor e o Guarani optou por não leiloar, por não entrar num leilão. Então acho que está muito bem encaminhado. O fato da comissão técnica estar mantida é muito positivo. E jogadores importantes, né? Fora o Sávio, todos estão ficando. E aí tem a molecada da base. Tem esse Matheus Souza que jogou muito no Sub-20, fazendo gols. Você tem o Renanzinho, que amadurece mais um pouco, é muito jovem ainda. Você tem o Eliel, que foi titular em algumas partidas e nunca comprometeu, apesar de estar longe do Bidu. Você tem a possibilidade de que o Bidu não saia. Não saiu ainda. Se fala aí aos 4 cantos da cidade que o Bidu vai embora, mas ele não saiu ainda.
E eu tenho certeza que a diretoria está trabalhando. Então, fora esses todos que nós estamos citando aqui, menos o Bruno Sávio, quem é que sobrou de imprescindível aí que não renovou ainda? Ninguém. Luan do Break foi imprescindível? Quando? Índio foi imprescindível? Índio mais Tony, 2 volantes, foram imprescindíveis? De jeito nenhum. De forma alguma. Então, colocando um goleiro que dê segurança para essa zaga, se perder o Bidu, traz um lateral de bom nível, o time está praticamente montado, só que você não monta elenco com 11, 10, 11. Você tem que ter 30, 32, mínimo, às vezes 28. Mas a espinha dorsal, a estrutura está mantida. Então eu não acho, respeito o ponto de vista de todo mundo, mas é por isso que aqui hoje nós estamos em 3, né? Dando opinião, mais a sua, que é muito forte, Júlio, e também é de conhecimento a respeito daquilo que está acontecendo no futebol de Campinas. Eu acho que cada um vê de um jeito, e eu respeito todas, mas eu não considero como lenta a renovação, como lento o processo de remontagem e o trabalho. Afinal de contas, o campeonato terminou uma semana. O campeonato terminou domingo. Não ontem, é uma semana atrás, para o Guarani. Então acho que está indo legal, agora não pode dar chabu, né? Coisa que Marquinhos está cravando aí como apalavrado, não virar o apalavrado em assinado. Isso não pode acontecer. Por exemplo, perder um Regis aí numa dessas. Aí não pode. Mas se for nesse caminho e os que estão apalavrados confirmarem, eu acho que a marcha de remontagem e de reorganização do time para 2022 está indo muito bem, sim, senhor. Bom, eu volto a falar do Guarani daqui a pouco, atendendo também alguns ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp, falando deste bugre. Agora são 6h37. Carlos Batista. Bem, é o seguinte, eu quero falar com você que realmente está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Primeiro lugar da preferência popular só dá Bandeirantes, agora 18h37. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Qualquer um pode reformar ou cuidar das paredes com a Labastini. O Repara Paredes é ideal para preencher furos e buracos. A lixa líquida tira o brilho e promove a aderência sem fazer poeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente, nas mensagens de esperança e otimismo. Ivizum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivizum.com. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região. Tem nome, Pastéis
Pastéis Irra, o melhor pastel. Óticas Renove, ano novo, pede óculos novo. Aproveite preços especiais de fim de ano. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Grupo Expert Consultoria, há 24 anos, aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. expertconsultoria.com.br. Laretuzeu Importadora de Vinhos Italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Tomara que você possa se apaixonar no ano novo. Estando apaixonado, verá o mundo com olhos de amor. Não perca as oportunidades que vão aparecer em 2022. Quando você deixa a oportunidade passar, outro vai agarrá-la. Não se importe com rancores e amarguras. A felicidade está em outra direção. Melhor seguir o caminho da alegria e dos sorrisos. Use palavras boas no dia a dia. Palavras positivas são a semente que vão dar bons frutos. Todos querem chegar ao topo da montanha, achando que a felicidade mora lá, mas não é verdade. É só você perceber que a felicidade está durante a subida. Feliz 2022, com muita paz e esperança. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivisum.com ou ligue 19 3728 8700. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse nosso site e confira nossas promoções. impactoprimecampinas.com.br. Aro 13 a partir de 269,90. Aro 14 a partir de 279,90. Aro 15 a partir de 299,90. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Pensou pneu, pensou impacto. Ano novo pede óculos novos. Em dezembro, as óticas Renove têm especiais de fim de ano que cabem no seu bolso. Aproveite! Profissionais treinados para garantir o melhor atendimento e a sua total satisfação. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja na Avenida Francisco de Assis 317 em Hortolândia. Óticas Renove. Porque cuidar da visão é fundamental. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra. O melhor pastel. Grupo Expert Consultoria, uma das principais empresas de prestação de serviços em recursos humanos. Unidades de atendimento nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Estruturas e profissionais capacitados para atender você. Mão de obra temporária e terceiros alocados nos clientes parceiros. Empresa certificada ISO 9001. Ligue 19 3731 8400. expertconsultoria.com.br. Há 24 anos, aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para receber você. Desde 1973, trazendo sabor, qualidade e um ambiente super aconchegante.
É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. Fique ligado! Você já pode fazer as suas encomendas para a ceia de Natal e Ano Novo. Você pode fazer agora a sua encomenda para a ceia de Natal e Ano Novo. A qualidade Nico vai deixar ainda mais especiais as suas comemorações de final de ano. Tem entradas, pratos principais, guarnições e muitas sobremesas. Solicite agora mesmo o cardápio completo pelo WhatsApp 98198 7126. 98198 7126. E além disso, eu vou dar aqui alguns motivos para você matar a fome a qualquer hora do dia. Tem sempre aquele pãozinho na chapa com pingado. Sobremesas fresquinhas todos os dias. Almoço de segunda a sábado das 11h30 da manhã até as 3 da tarde. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados, ainda tem o buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. E bateu aquela vontade de Nico? Peça o nosso delivery próprio, Rappi ou iFood. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Fala, galera, aqui na Bandeirantes, pra todo mundo ouvir. Fala, galera. Vamos lá com o nosso Fala Galera aqui, a participação dos nossos ouvintes. A primeira mensagem vai pro ar. Ô Júlio Nascimento, boa tarde. Boa. Júlio, pergunta pro Marquinho se o Pércio devia ser o contato dele, porque ele é um bom jogador, né? Então eu queria saber se ele vai ficar, entendeu? Faz a pergunta pro Marquinhos pra mim. Tô falando aqui do Jardim Novo Campos Elísio, aqui do meu serviço. Obrigado, boa noite pra vocês aí. Show de bola, abraço pra você, obrigado pela mensagem. Eu vim perguntando isso pro Marquinhos desde quarta-feira, né? Quando o nosso primeiro ouvinte perguntou do Persson, ele tá sem contrato desde o dia 30 de novembro. É um jogador aí que, se o Guarani quiser seguir com o Persson, vai precisar de uma oferta de renovação para a próxima temporada, porque o contrato dele expirou no último dia 30 de novembro. Não tem contrato em vigência neste momento, mas é claro que o Guarani pode estar aí tendo uma conversa de negociação para renovar o contrato do jogador. Mais um ouvinte falando. Se informa, Roger, que estava dentro de Limeira, tá no Papote. Se informa aí. Se informa aí. Mas se o Roger for o cara para ser o coordenador de futebol da Ponte, Lupe, ele vai entrar em contradição, porque... Aliás, o Roger não foi para um time mineiro? O Roger foi pro Atlético. O Roger vai seguir a carreira de técnico. Isso. O nosso ouvinte, de repente, ele pediu pra gente se informar, mas de repente ele não se atentou a isso, né? Não teve essa informação que o Roger seguirá a carreira como técnico. Ele mesmo falou várias vezes aqui pro Batistão nos Donos da Bola que ele tem esse interesse em ser técnico futuramente. Quem sabe futuramente ele não volta pra Ponte, mas aí para ser técnico, para ser coordenador não é o desejo dele neste momento, não. Mais um ouvinte falando. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Júlio. Eu sou natalino. Júlio, é o seguinte, eu tô meio chateado com o Guarani, porque é o seguinte, não bastasse a gente não subir pra Série A por causa de detalhe, até entendo que não é culpa da diretoria, mas essa diretoria tá muito lenta. Já faz mais de semana que o do último jogo. Rapaz, só renovou com o Bruno Silva. Que lentidão. Imagina se for catar o Aleph Manga, buscar o Donato lá no Vila Nova. Vai dar janeiro, nosso time não tá formado. Aí vem aí com uns pingados aí, nós vamos levar pau nesse Paulistão e até falar chega, por causa da diretoria. Isso chateia, viu, Júlio? Chateia demais, rapaz. É muito lento. Chama esses caras aí, dentro de uma semana, renova com todo mundo. Pra poder buscar lá fora, contratar.
Essa diretoria tem que se mexer. Do jeito que tá difícil, viu, Júlio? Abraço a todos aí. Valeu, obrigado pela mensagem. Mais um ouvinte falando. Boa noite, Júlio. Francisco aqui do Proença. E a situação do Persson, Júlio? Como que vai ficar aí? Será que ele vai continuar no Guarani ou vai se recuperar da contusão? Ele não tem chance nesse time aí pro Paulista? Júnior Todinho, Júlio César, Lucão do Break, Luiz Gustavo, Pablo, Rafa Costa, Rafael Martins, Regis, Rodrigo Andrade, Ronaldo Alves, Samuel Santos, Thales e Tony. Foram jogadores que o contrato, assim como o Persson, Índio, Carlão, Bruno Silva, Bruno Sávio, Andrigo, Alan Vitor, estes os jogadores que o contrato terminou depois da Série B. E aí o Guarani, caso queira ficar com algum destes, ou alguns destes, vai precisar renovar o contrato. Mais um ouvinte falando. Oi, Júlio Nascimento, aqui é família Machado do Campos Elísio. Eu queria dar uma dica aí, fala com o Marquinhos, teria como o Guarani contratar o Apodi e aquele treinador de goleiro da Ponte Preta, o Betão, muito bom. Aí depois pensa num goleiro, porque nós precisamos de treinador de goleiro. Abraço, tudo de bom. Valeu, obrigado. Tudo de bom pra você também. Agora são 6h51. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só que põe a mão na massa, Montes Claros. Sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Vamos falar agora sobre a Iveson Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse iveson.com ou ligue 19 99908 4730. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente, nas mensagens de esperança e otimismo. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Romana, café e bons momentos. Cardápio ceia de Natal. Acesse caféebonsmomentos.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Rede Shopping dos Animais, seu pet tratado com muito carinho. Conheça as lojas em Campinas, no Campo Grande, Sumaré e Nova Odessa. Acompanhe nas redes sociais. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. ImpactoPrimeCampinas.com.br.
Que o ano novo traga boas energias, muita vontade e determinação para viver, trabalhar e ser feliz. Celebrar a vida todos os dias é a missão mais importante do ser humano. Coloque toda a sua vontade de vencer no momento presente. Assuma um compromisso com você mesmo. Viva cada dia do ano novo de maneira especial, buscando a realização de uma vida cada dia mais completa. É preciso sempre acreditar que o amanhã será melhor, mas também é importante valorizar cada instante da vida, fazendo do presente o nosso maior bem. Feliz 2022, com muita paz e esperança. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. A época mais gostosa do ano chegou e a Romana preparou mais uma vez uma linha de produtos saborosos para alegrar o seu Natal. Os clássicos panetones e chocotones já estão disponíveis para venda em todas as unidades. E também o chocotone trufado com chocolate belga, grande sucesso da marca em edição especial e quantidades limitadas. Corra e garanta já o seu. E tem muito mais. Consulte o cardápio Ceia de Natal da Romana no site caféebonsmomentos.com.br. Romana, café e bons momentos. Iga Atacado, muito mais economia, muito mais variedade de produtos no atacado e no varejo, sempre os melhores preços. Refrigerante Coca-Cola 350ml 2,29. Feijão broto legal carioca 1 kg 6,39. Coxinha da Asa ou filé de peito sadia 1 kg 17,98. Desinfetante Búfalo 2 litros 3,59. Ofertas válidas só até hoje, 6 de dezembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Bandeirantes Esportiva. São 18 horas e 57 minutos em Campinas. E atenção, hein? Vai viajar neste final de ano? Então eu tenho uma dica para você deixar o seu carro nota 10. Eu indico a Impacto Prime Campinas, uma loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freios. Acesse o nosso site e confira lá todas as promoções. impactoprimecampinas.com.br. impactoprimecampinas.com.br. E atenção para as ofertas. Pneu Aro 13 a partir de R$ 269,90. Pneu Aro 14 a partir de R$ 279,90. E pneu Aro 15 a partir de R$ 299,90. Anote aí o endereço: Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral, em Campinas. Pensou pneu? Pensou em impacto? Fale com a Regina, que comanda a Impacto Prime Campinas. Ela tem uma equipe de especialistas com ótimo atendimento e profissionalismo. Pensou pneu, pensou em impacto. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Muito bem, vamos com os destaques finais. Começamos com a Ponte Preta, Antônio Lupe. A Macaca, que depois da renovação de contrato com Gilson Kleina, agora busca a renovação de contrato de atletas que estavam no atual elenco. A prioridade, o lateral direito Felipe Albuquerque, que pertence ao Grêmio, Marco Júnior, que pertence ao São Paulo, e Fecim, que tem os seus direitos junto ao Corinthians. Provavelmente só depois da Série A as negociações devem ser concretizadas de forma positiva ou negativa.
E agora o destaque final do Guarani, Marcos Luiz. Bem, Júlio Nascimento, só lembrando que o Guarani está no mercado na busca de um goleiro, 2 laterais e também 2 volantes e com possibilidade da contratação de um atacante, um centroavante, até porque Lucão do Break não deverá permanecer na equipe do Guarani. Não deverá permanecer no Bugre. Apalavrados, Regis, Thales, Ronaldo Alves e Júlio César. Será que o Grêmio cai ainda nessa segunda-feira? Que vamos saber na sequência, com o jogo do São Paulo enfrentando a equipe do Juventude. Abraço para você, seu destaque final, CH. Outro, Júlio, infelizmente o Grêmio hoje vai para a segunda divisão e que o São Paulo abra bem o olho já aqui na Band tem São Paulo e Juventude, imperdível. Boa noite. Batistão, abraço para você, seu destaque final, CB. Só agradecer a todos que participaram conosco, não deu para atender a todos, mas é legal demais tê-lo participando aqui da Rádio Bandeirantes. Valeu, gente, um abraço, boa noite. Valdemir Gomes, um abraço para você, o seu último destaque, Tigrão. Um abraço, Júlio, um abraço aos demais companheiros. Então, falou-se aí do Ronaldão, do Luiz Fabiano, Roger. Coloca mais um nome nessa lista aí. Esse tem experiência já como dirigente. Fábio Luciano. Boa noite. Vem aí, São Paulo e Juventude, com toda a equipe da Bandeirantes. Volta amanhã 11h30 com nossa área e 5 horas novamente com Bandeirantes Esportivo. Um abraço. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. São Paulo está pronto pro jogo, faz sua última roda de conversa.